O que são direitos humanos? Quais são as suas dimensões? E qual é o significado da dignidade da pessoa humana? Os direitos humanos caracterizam-se como um conjunto de direitos e garantias do homem, cujo fim básico é o respeito à sua dignidade, protegendo-o contra os excessos do Estado. São direitos que são inerentes ao ser humano. Para Hannah Arendt, os direitos humanos não são um dado, mas um construído, uma invenção humana em processo de construção e desconstrução. Para os justnaturalistas, os direitos humanos são os direitos naturais, e portanto são direitos eternos, imutáveis e universais. Já para a teoria justpositivista, os direitos humanos são uma construção normativa, na medida em que são legítima manifestação da soberania do povo. E para a teoria pós-positivista, que é moralista, eles acabam se situando na consciência moral do povo. Passo agora à análise das dimensões dos direitos humanos. Podemos destacar que são 5 dimensões. A primeira dimensão é chamada de direitos civis e políticos. Essa é uma conquista histórica das revoluções burguesas, a Revolução Inglesa, Americana e Francesa. E nessa dimensão estão presentes os princípios do liberalismo. Destaque principal aqui para o conceito de liberdade. Representa os direitos civis do povo, disponíveis ao Estado e titularizados aos indivíduos. A segunda dimensão é intitulada de direitos sociais e econômicos. Essa dimensão é uma conquista que se deu após a Primeira Guerra Mundial. Destaque aqui para a Revolução Russa de 1917, para a Constituição do México de 1917 e para a Constituição de Weimar de 1919. A ideia central desta dimensão é a ideia de estado de bem-estar social. E, portanto, o princípio básico desta dimensão é o princípio da igualdade. Destaque aqui para a igualdade de oportunidades. A terceira dimensão é chamada de dimensão dos direitos coletivos, meta-individuais e difusos. Ela se desenvolveu a partir da segunda metade do século XX, principalmente com o avanço gerado pela globalização e pelos avanços também da tecnologia. Ela preserva a qualidade da vida, tutela o meio ambiente e permite o desenvolvimento e o progresso dos povos. E um dos princípios básicos dessa dimensão é a fraternidade, a solidariedade. A quarta dimensão, chamada de direito dos povos, surge mais para o final do século XX e ela tem como grande objetivo a preservação da vida humana, limitando a engenharia genética, a utilização da engenharia genética, como por exemplo através da clonagem humana e dos transgênicos. E os seus grandes princípios, a base dessa dimensão, é a democracia e o pluralismo. A quinta e última dimensão, chamada de direito à paz perpétua, tem como grande objetivo o progresso e o bem-estar das nações. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, criada pela ONU, é um marco da internacionalização dos direitos humanos. E sobre essa declaração, o Norberto Bobbio, em sua obra Teoria Geral da Política, ele fala o seguinte: a imagem do homem livre apresenta-se como a imagem do homem que não deve tudo ao Estado porque sempre considera a organização estatal como instrumental e não como final. Participa diretamente ou indiretamente da vida do Estado, ou seja, da formação da chamada vontade geral. Tem poder econômico suficiente para satisfazer algumas exigências fundamentais da vida material e espiritual, sem as quais a primeira liberdade é vazia, a segunda é estéril. Os seres humanos são iguais em dignidade e direitos, o que na prática significa que os direitos fundamentais enunciados na Declaração devem constituir uma espécie de mínimo denominador comum das legislações de todos os países. É como se disséssemos, em primeiro lugar, que os seres humanos são livres, e posteriormente se acrescenta que são iguais no gozo dessa liberdade. E sobre o conceito de dignidade da pessoa humana, qual é o seu significado? Diz Kant: ages de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca como meio. Isso significa que, para Kant, respeitar a dignidade significa que nós não devemos tratar o outro como meio
para atingir uma finalidade, mas devemos tratá-lo sempre como um fim em si mesmo. Ao tratar o outro como meio, nós tornamos ele um objeto, e ele, deixando de ser sujeito, tornando-se objeto, ele acaba perdendo a sua dignidade. Podemos resumir essa tese kantiana da seguinte forma: nunca instrumentalizes ninguém. Quando mentimos ou matamos alguém, por exemplo, estamos tratando este alguém como meio e não como um fim em si mesmo. Assim, estamos desrespeitando a sua dignidade. O criminoso, por exemplo, nós nunca podemos desrespeitar a sua dignidade. Nós podemos sim tirar a sua liberdade, mas nunca a sua dignidade. Já o pensamento de Dworkin, ele associa o conceito de dignidade da pessoa humana com o conceito de liberdade. Dworkin, na obra Domínio da Vida, também aborda o significado do princípio da dignidade da pessoa humana. Passo agora a leitura de um trecho de sua obra. A dignidade humana individual é o traço mais importante da cultura política ocidental. As pessoas têm o direito à responsabilidade moral de enfrentarem-se, por si mesmas, as questões fundamentais acerca do significado e valor de suas próprias vidas, respondendo às suas próprias consciências e convicções. O direito de autodeterminação é o que há de mais sagrado na liberdade humana. Ele é o direito mais fundamental na efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, Dworkin está falando aqui que dignidade significa liberdade. Diante do caso da eutanásia trabalhada na obra por ele, podemos dizer que é o indivíduo, é o sujeito que deve decidir acerca da eutanásia, e não um terceiro. Não o direito, não a religião. Porque se dignidade é liberdade, e liberdade é algo individual, da própria consciência do sujeito, é ele que deve decidir sobre sua vida e sobre suas convicções. A base principiológica dos direitos humanos é a dignidade da pessoa humana. Esse conceito é um conceito filosófico, tratado por Kant, por Dworkin e por outros autores. A dignidade é um valor intrínseco e não extrínseco à condição humana. E a base dos direitos humanos podemos falar que é a democracia. Não há direitos humanos sem democracia, e não há democracia sem direitos humanos. Com isso, finalizo mais esse vídeo, espero que tenham gostado e até o próximo.